queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, eu sou professor de teologia há mais de 25 anos, que eu atuo na formação de líderes, capacitando pessoas, trazendo treinamentos, workshops, palestras, trazendo estudos, trazendo reflexões à luz da Escritura, à luz do mundo contemporâneo, para que possamos ter cristãos de excelência. Eu convido você a acompanhar aqui o nosso canal, acompanhar nas nossas redes sociais, acompanhar aí as publicações que temos feito, todas ligadas exatamente a esta formação de excelência para cristãos que almejam o ministério de excelência, o ministério com qualidade, o ministério com profundidade, com relevância. Então seja bem-vindo, dê o seu like, acione o sininho e seja membro do nosso canal. No vídeo de hoje eu quero começar uma série expositiva sobre Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 é um dos textos-chave de toda a teologia cristã, é um dos livros mais importantes no tema da cristologia, da doutrina de Cristo. Então leia comigo Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Aqui, com clareza, o texto ele é dirigido a pessoas que estavam como que cansadas, como que com dificuldade de perseverança, de continuar a carreira. Os cristãos a quem se destinam esta carta estavam pensando em desistir, em olhar para trás. E o sentido aqui do capítulo 12, verso de 1 a 4, é exatamente a persistir na fé, a continuar, a permanecer, a perseverar nesta vida cristã. Então veja que o autor ele faz no verso primeiro uma relação da vida cristã com uma corrida. Ele diz exatamente: corramos a corrida que nos é proposta. Então veja que o autor trata de uma corrida. Obviamente a carta aos Hebreus é escrita a este povo, aos hebreus, para eles, mas o contexto grego aqui é um contexto claro, porque os gregos eles valorizam o elemento físico. E é muito interessante porque um corredor, numa corrida de alta performance, ele deverá, obviamente, deixar os pesos, ele deverá estar leve, ele deverá abandonar aquilo que, de alguma forma, pesa nessa corrida, porque certamente ele não conseguirá, caso esteja carregando pesos indevidos, serão então empecilhos e ele não vai conseguir chegar até o seu alvo. Então veja que o primeiro ambiente, o primeiro contexto desse texto é o ambiente da corrida, é o ambiente de uma maratona, e é o ambiente de que nós estamos correndo esta corrida e devemos estar leves, devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tenazmente, diz o autor, nos rodeia. Bem, inicialmente, no verso primeiro, então, nós temos essa noção da corrida. E veja algo importante nesse texto, que ele diz assim: portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Esta expressão, essa primeira parte, está ligada ao capítulo 11, ou seja, aquela galeria dos heróis da fé. Em outras palavras, é como se o autor dissesse: olha, nós temos testemunhas, nós temos testemunhos de pessoas que venceram pela fé, que passaram momentos difíceis, mas que terminaram essa corrida.
E se você observar o capítulo 11, trata exatamente dos heróis da fé. Temos aqui Enoque, Abel, temos Noé, temos Abraão, temos aqui muitos, Isaac, Jacó, José, Moisés. Então, o autor, no capítulo 12, liga a sua tese ao capítulo 11, dizendo, olha, nós temos muitas pessoas que já venceram pela fé, que já chegaram ao fim da carreira. Então, olhe para trás e veja, nós estamos rodeados desses testemunhos de fé que apontam para pessoas que correram e que conseguiram alcançar os seus alvos. Agora, algo muito interessante nesse texto, e seria essa a tese do autor, ainda que ele use no capítulo 11 exemplos de pessoas, de outras pessoas do Antigo Testamento, ele vai no verso 2 dizer o seguinte, olha, nós temos testemunhas, nós temos exemplos de pessoas que venceram pela fé, mas ele diz o seguinte, os nossos olhos devem estar somente em Jesus, porque ele é aquele que começou e aquele que estará terminando esta nossa carreira. Então nós podemos intitular essa primeira perícope, do verso 1 ao verso 4, com a seguinte tese, o exemplo maior de Cristo. Portanto, nós podemos aprender 3 pontos importantes aqui. Primeiro, o nosso olhar deve ser para trás. Deve ser para as pessoas que vieram antes de nós e que, de alguma forma, foram testemunhas, apontaram para a possibilidade de vencer, e vencer pela fé. Então aqui, esses testemunhos ou testemunhas não são observadores, mas são pessoas que servem de exemplo para nós. Essa é a tese primeira do autor de Hebreus, olhe para trás, olhe para os testemunhos, inclusive dos heróis da fé em Hebreus 11. Em segundo lugar, olhe para si mesmo. O autor diz o seguinte, livre-se de tudo o que atrapalha e do pecado que rodeia. Então, olhar para si mesmo é fazer essa autoanálise. O que é que está me pesando? O que é que está me embarreirando? Quais as dificuldades? O que eu estou carregando que impede a minha corrida cristã? É importante falarmos um pouquinho a respeito das disciplinas espirituais, que são aqueles elementos da vida cristã que fortalecem o crente para a corrida cristã e, ao mesmo tempo, ajudam o cristão a ir abandonando os seus empecilhos e os seus pecados. Quais são essas disciplinas espirituais? A oração, o jejum, a leitura bíblica e a comunhão da igreja. Então veja que temos 4 disciplinas que nos ajudam a correr esta vida cristã, leves, desimpedidos e capazes de correr com rapidez, com agilidade, a ponto de atingirmos os nossos propósitos e os nossos alvos. Então veja, num primeiro momento, nós temos aqui, olhe para trás, veja os testemunhos de fé. Segundo, olhe para si mesmo, veja como está a sua vida. Comece então a desenvolver esta disciplina espiritual e finalmente, diz o verso 2, olhe para Jesus. Então temos 3 olhares aqui nessa primeira parte, olhar para trás, olhar para si mesmo e olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Veja aqui no verso 3, no verso 2, 3 e 4, agora, o autor aponta para o exemplo de Cristo, aquele que suportou a vergonha, aquele que suportou todos os pecadores que estavam contra ele. E ele vai dizer no verso 4 que na luta do pecado, nós, ainda os hebreus, não haviam derramado o próprio sangue. Então veja aqui, claramente o autor faz uma alusão ao sacrifício vicário de Cristo, à entrega da própria vida por amor ao Evangelho e por amor às pessoas. E no vídeo de hoje, nós fizemos esta análise expositiva de Hebreus 12, de 1 a 4, entendemos aí os 3 olhares que nos fortalecem e que fazem com que a gente consiga correr a vida cristã com eficiência e com sucesso. Primeiro, olhar para trás. Segundo, olhar para si mesmo. Terceiro, olhar para Jesus Cristo,
o autor e consumador da nossa fé. Acompanhe os próximos vídeos aí, quando estaremos falando ainda sobre Hebreus capítulo 12 e iremos por todo o capítulo, numa análise expositiva de cada perícope deste texto tão rico e tão precioso para nós cristãos. Dê o seu like, acione o sininho, comente aí e compartilhe esse vídeo. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.